por o Senhor nos permitir nós estar mais uma vez aqui. Vamos agradecer a Santa Maria. Leva também a nossos lares, nossos familiares, a todos. Vamos acalmando os nossos corações agora, deixando a espiritualidade amiga e nos envolvendo, dando essa energia, depois transmitir também os nossos entes queridos. Vamos iniciar essa primeira parte da palestra, depois vamos todos passar pelas câmeras de saúde. Tá? Então, vamos iniciar com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem da luz espiritual, que assim seja. Nessa primeira parte, eu venho convidar o nosso amigo Sérgio para estar explanando aqui para vocês o seu conhecimento. Seja bem-vindo, Sérgio. Novamente, boa noite a todos. Eu vou tentar usar os recursos da tecnologia, apesar de que nós não somos muito amigos lá. Mas, não só os amigos, mas como meus filhos falam que eu ainda estou na era da pré-história. Então, vamos tentar nos adequar um pouco, tiramos o papelzinho, vamos tentar usar o celular, né? É sempre uma alegria quando nós podemos ouvir sobre o Evangelho de Jesus, e é muito mais alegria ainda poder falar do Evangelho de Jesus. A gente sempre presta atenção, e nós já tivemos muitos irmãos que vieram aqui. Então, quando a gente vai falar do Evangelho, ou qualquer colocação que nós fazemos, nós sempre usamos a colocação para nós, porque eu não posso dizer para vocês, porque eu também sou dependente dos ensinamentos, eu preciso dessa evolução, desse preparo, desse crescimento. Então, a busca é constante para todos nós. Então, o que eu vou dizer hoje, o que eu vou falar, é com a finalidade e com a intenção de direcionar esses ensinamentos a mim. Porque eu trouxe um tema para nós conversarmos, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma colocação que nós não observamos muito, não prestamos muita atenção. Qual é a profundidade, apesar também, a realidade é que todos os ensinamentos do Cristo trazem uma grande profundidade, que nós muitas vezes não nos atentamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A que verdade se referia o Mestre amado Jesus? Pesquisando e analisando para falar a respeito, eu estive observando algumas filosofias religiosas diferentes da nossa, que eu não vou citar porque não é interessante, como que é a visão desse conhecereis a verdade. Alguma filosofia, ela defende o ponto de vista de que nós somos salvos pela graça do Pai. Deus é aquele que agracia aqueles a quem Ele escolhe. Mas aí vem uma questão interessante. Como? Quem são esses agraciados? Se nós somos todos filhos do mesmo Deus, existe alguns privilegiados?
existem alguns que estão à parte dessa criação. Já tem uma outra linha filosófica que defende o ponto de que nós somos salvos pela fé. Acrediteis no Senhor Jesus e nós seremos salvos. Pois Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, crendo no Senhor Jesus, a nossa salvação também já está resolvida. Eu ouvi um companheiro de uma outra ideologia falando que alguns companheiros, algumas filosofias ou uma filosofia defende a salvação pela obra. E ele disse que isso não é real, porque a obra não salva ninguém. Quem salva é o Pai, é Deus, é Jesus. Então nós vemos assim, como que a mentalidade ela vai de acordo com a crença de cada núcleo, de cada filosofia. Mas então como que eu vou falar para vocês sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu vou falar de um modo que possa representar aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho como uma visão de necessidade ou de aperfeiçoamento, a necessidade de aperfeiçoamento. É o que eu vou tentar passar hoje para vocês. E cada um de vocês vão tentar trazer para si aquilo que vocês acharem que é importante. Mas vamos observar assim, como que é a verdade? Porque se nós formos analisar esse termo verdade, ela é muito relativa. Porque a minha verdade pode não ser a verdade de vocês. Ela pode estar em consonância com alguns dos irmãos aqui presentes, mas não com todos. Ah, mas nós estamos numa casa espírita, então dessa forma, se nós estamos aqui, nós também comungamos da mesma crença. Não, não é assim. Muitos irmãos chegam à casa espírita, estão de passagem, eles chegam buscando um benefício, que após alcançado ou não, eles voltarão para as suas filosofias, para as suas ideologias e não retornarão mais à casa. Aqueles que permanecem na casa é porque tem uma linha de raciocínio mais ou menos parecida e segue os conceitos e se encontram nela. Mesmo assim, ainda há visões diferentes, pontos de vista diferentes. E é necessário que tenha. Porque se nós estivermos em concordância com tudo que é dito pelos companheiros que coordenam a casa, então nós nos tornamos simplesmente meros companheiros que caminham dentro de uma filosofia sem crescer com ela. Eu tenho que ter as minhas dúvidas, eu preciso ter. Como os irmãos que voltarão para suas ideologias religiosas, também precisam ter a sua mentalidade, o seu modo de pensar, questionar aquilo que não concorda. Isso eu não aceito, isso eu não concordo, me explique. Eu preciso que você me mostre. Mas a fé, ela não é ensinada. Ela pode ser apresentada. Mas eu vou adquirir a fé ou não, de acordo com o que eu estiver disposto e pronto para, nessa busca, estar crescendo, estar me aprimorando. Por isso a doutrina espírita, ela prega a transformação pelo processo reencarnacionista. Porque numa única existência, em uma única existência, nós não podemos almejar ou alcançar todos os padrões de evolução a qual nós precisamos. Aquele que hoje, vamos dizer assim, apenas para nós darmos uma pensada, para nós raciocinarmos um pouquinho. Quem nessa sala hoje pode dizer assim, se eu desencarnar amanhã, agora não, tá? Por favor, deixem para desencarnar amanhã. Se eu desencarnar amanhã e for chamado para o acerto de contas, ao me apresentar diante do tribunal da minha consciência, eu posso dizer que eu estou pronto para ser salvo?
Eu tenho conhecimento, conhecimento eu posso ter, eu tenho, vamos dizer assim, evolução espiritual o suficiente para ir para um mundo melhor, para um mundo de luz, para um mundo de paz? É apenas para nós pensarmos, tá? Como que eu me comporto hoje? Como que eu ajo diante das pessoas? Como que se eu me apresentar hoje ao Pai Criador, eu tenho essa bagagem para levar, e é isso que eu vou apresentar. E chegando lá, eu tenho que conversar com Deus e apresentar a realidade como ela é. Não dá para enganar, né? Tem uma música do Léo Canhoto e Robertinho, que é muito interessante. Aqueles que não ouviram ainda, peço para que vocês ouçam, aqui é o julgamento, né? É muito interessante aquela música lá. Apresentar-se tudo aquilo que Deus pediu que fosse feito, como que nós vamos chegar na espiritualidade. Então, nessa visão, nesse ponto onde nós procuramos nos encontrar, onde nós procuramos crescer espiritualmente, a doutrina espírita, ela prega a evolução pelas obras. Porque conhecer a verdade nós conhecemos, mas vivenciar a verdade, vivenciar os ensinamentos. Mas que verdade? Essa é a questão. Essa é a razão de nós estarmos em uma casa religiosa. Que verdade é essa? Nós pegamos o ensinamento do Cristo, o Cristo Jesus, e nós somos capazes de distorcer os ensinamentos do Cristo. Quantos crimes foram cometidos em nome de Deus? Quantos? Os próprios discípulos na época de Jesus, no tempo de Jesus, eles entendiam a lei de uma forma e Jesus entendia de outro. Então nós pegamos aí um dos ensinamentos do Cristo e procuramos moldá-lo ao modo como nós entendemos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Como é que é esse amar ao próximo como a ti mesmo? Nós vimos há pouco tempo relatos de uma irmã que trabalhava em uma UTI e ela colocava um termo à existência, para usar uma palavra bem suave, dos irmãos que estavam convalescentes, dizendo que isso estava poupando-os da dor. Se perguntar para ela, ela vai dizer: mas eu gostaria que fizesse isso para mim, que aliviasse o meu sofrimento. Então nós vemos assim, nós é quem usamos as colocações e adequamos de acordo com o que nós pensamos, como nós sentimos e como nós queremos. Nós temos os nossos irmãos políticos que acreditam que estão fazendo política para o bem da sociedade, quando na verdade promulgam leis que ferem a sociedade. Irmãos que ganham grandes montantes de dinheiro para representar o povo e vive para eles e não para o povo, e não para auxiliar o povo. O termo não é, e a razão não é falarmos de política, mas estamos falando em distorções do que nós imaginamos e pensamos. A própria lei, a lei existe e tem muitos meios para que você possa, de uma certa forma, mudar o seu sentido. O hábil representante da lei, se ele for mais hábil do que o adversário, ele consegue, com grande maestria, mudar os conceitos. Mas existem, não vamos entrar no mérito, não sou advogado, não sou jurista, então não é necessário. Mas são apenas colocações para nós observarmos como que nós nos comportamos diante da sociedade, diante do mundo.
E assim nós vamos nos aprimorando e nós vamos aprendendo. Eu disse que eu ia tentar usar a tecnologia, então vamos lá, né? Não é isso. Parece que a tecnologia... agora eu acho que nós chegamos onde eu precisava, né? No livro Fonte Viva, nós temos na questão 173 uma leitura, a qual eu vou fazer, porque ela é bastante consonante com o que nós estamos passando. Dizem que o Chico, ele estava uma vez conversando com o Valdo Vieira, eles estavam na sala e isso entrou um besouro. Ele atrapalhou. Ele entrou e o Valdo deu um tapa no besouro e derrubou ele no chão. Dali a pouco, continuaram conversando e o Chico olhando. O besouro levantou, ele derrubou e bateu o pé em cima. O besouro não se deu por satisfeito, levantou, voou novamente, caiu. O Chico levantou, pegou o besouro e falou: olha, se o nosso irmão Valdo tentou levá-lo ao desencarne por 2 vezes e não conseguiu, pegou e pôs ele na janela e falou: vai continuar a sua evolução. Ele está querendo evoluir, mas eu acho que nós vamos ajudá-lo com o desencarne. A palavra do Mestre é clara e segura. Conhecereis a verdade vos libertará. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, tomam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constante. Observa deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Nós, nessa caminhada evolutiva a qual nós nos apresentamos, a busca é sempre o processo de crescimento maior. Por isso a doutrina espírita defende o processo da reencarnação. A reencarnação, a volta em outras existências para o amadurecimento, para o entendimento que nós necessitamos. Não adianta eu ficar tentando encontrar nos outros as falhas que eles apresentam. Não tem motivo para isso. Cada um deve buscar as suas verdades, deve buscar os seus pontos para crescimento e para entendimento. Em uma das passagens do Evangelho, segundo do Evangelho, nós temos a passagem dos filhos de Seba. E eu sempre achei muito interessante aquela colocação.
porque os filhos de Seba eram 7 filhos de um sacerdote judeu que se chamava Seba. E em uma época eles viviam representando a religião como pai, eles viviam expulsando demônios, fazendo alguns tipos de trabalho em benefício dos irmãos. Aqueles que eles consideravam estar endemoniados, eles iam lá e afastavam os demônios. Mas houve uma época em que eles se aproximaram de um companheiro que estava envolvido espiritualmente, porque não era um demônio, mas sim espíritos. Eles se aproximaram e falaram para o então dito demônio: em nome de Deus, em nome de Jesus, afasta-te dele. Mas ele virou para eles e disse: bem sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas e vós, quem sois? E assim ele os atacou e eles acabaram levando uma surra violenta, que saíram nus de onde eles estavam, machucados, e tiveram que fugir. Mas aí nós vamos ver, não era a crença, eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo, mas não tinham maturidade, não tinham preparo, não tinham trabalho suficiente, não eram conhecidos pelo dito demônio, eram conhecidos pelo que eles falavam, mas por aquilo que eles apresentavam, não. Então, até para sermos representantes do Cristo, nós precisamos fazer um nome, precisamos apresentar uma obra. Nós estamos tendo algumas dificuldades aqui na casa para conseguir oradores. É curioso como que nós vemos assim o nosso tempo mudando e infelizmente mudando para uma situação mais difícil, mais complicada. Há 15 anos atrás, nós tínhamos oradores espíritas para falar quase todas as semanas, sem faltar uma semana. Era fácil encontrar oradores. Hoje, nós não temos mais. Não encontramos oradores. Então nós vemos assim, como que as coisas estão se tornando mais difíceis. Porque nós observamos que as pessoas, nós não queremos responsabilidades, nós não queremos um compromisso, nós não queremos assumir uma tarefa que nos faça, de uma certa forma, cativos do dever. Cativo é uma palavra complicada, mas é uma realidade. Para algumas pessoas é uma obrigação, para outros é um dever, para poucos é uma alegria, é uma satisfação. Nós estamos perdendo a qualidade, estamos perdendo a quantidade, porque a qualidade não é a qualidade da casa espírita, não é a qualidade da oratória, porque as outras religiões estão enfrentando o mesmo processo. Nós estamos perdendo para a tecnologia, estamos perdendo para os meios televisionáveis, estamos perdendo para os nossos irmãos que oferecem com muito mais facilidade as liberdades lá de fora. É gostoso ficar tranquilo, ficar descansando, ficar em casa. Mas aqueles que sentem alegria em fazer, mas então você está enaltecendo vocês, trabalhadores da casa espírita. Não, eu estou dizendo que o trabalhador espírita, ele não é um beneficiado, ele não é um agraciado, ele não foi escolhido pela providência divina, ele se fez escolhido. Tem uma colocação que eu achava muito interessante, que ela fala assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas quem são os escolhidos? É Deus quem escolhe? Como que eu me faço escolhido? Eu me apresento para o trabalho.
Eu me apresento para a responsabilidade. Eu me apresento para a oportunidade de servir. Então, não adianta ficar observando os meus irmãos de outras filosofias religiosas. Não é isso. Eu não preciso ficar olhando o que vocês estão fazendo de certo ou de equivocado. Eu preciso observar o meu modo de agir, o meu modo de pensar. Então, de onde vem a sua dor, a sua aflição, a sua angústia? Como que você a desenvolveu? Busquemos a fonte. Vamos buscar a causa. Alguém poderia me pegar um pouquinho de água, por favor? Vamos buscar a causa. Essa é a necessidade. Por que da minha dor? O que é essa dor que está em mim? Qual o sentido dela? Ela deve ter um motivo. Ela é uma dor real ou ela é uma dor a qual eu me coloquei à disposição dela? Gente, como nós sofremos, como o ser humano sofre hoje. Nós sofremos porque queremos imaginar o que vai ser do nosso filho. Sofremos porque pensamos que nós podemos ficar doentes amanhã. Sofremos porque nós temos medo da política. Sofremos porque nosso familiar, um de nós pode ir a óbito. Nós sofremos por tudo. Não é uma dor auto-infligida? Qual é a realidade da nossa existência? Qual é a realidade da vida? Nós estamos aqui, nascemos pela misericórdia de Deus para um processo de crescimento. O que nós vamos adquirir e conquistar ao longo dessa história, dessa trajetória, é a bagagem que nós vamos levar e apresentar quando chegarmos no fim da nossa etapa. Chegando lá, nós vamos apresentar a nossa bagagem. É apenas isso que vai acontecer. O que acontece, o que surge, o que é agregado no meio do caminho, são oportunidades que a misericórdia sublime nos oferece e nos apresenta. Então, o que vai ser do meu filho? Não sei. E não há necessidade de que eu sofra para isso. Eu só preciso oferecer o melhor que eu posso, dar o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho não é tudo que eles precisam, é o melhor que eu posso ensinar. Aí eu estarei fazendo aquilo que é a minha parte. Então, entendendo a nossa real situação, a nossa real dor, nós vamos conseguir entender como fazer para resolver, como fazer para sanar essas dificuldades. Observai os lírios do campo, eles não semeiam nem fiam, contudo, vosso Pai Celestial os veste. As aves do céu, o Pai as alimenta. Não é mais a veste do que o corpo? Não é mais o alimento do que o corpo? Se Deus assim veste a erva do campo, que amanhã existe, será lançada ao fogo, e assim também alimenta as aves do céu, não fará muito mais por ti? Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos buscar, é no sentido de nos livrarmos das angústias que nos aprisionam, das angústias que nos dominam. Se nós conseguíssemos isso, nós realmente estaríamos muito melhores do que nós estamos hoje. Então, como eu disse um pouco mais atrás, saber e fazer são duas questões totalmente diferentes. Eu sei, mas a vivência do que eu sei determina quem eu sou. E é aí é que está a grande questão, o grande X da nossa história. Quem eu sou? O Sérgio Cortella, ele diz assim: qual é a tua obra? Quando você deixar o corpo físico, ele fala, quando você morrer, porque eu vou morrer e você também vai. O que você vai deixar? Como vão se lembrar de você?
Eles vão falar, olha, o Sérgio era uma pessoa que fazia um bom trabalho, era uma pessoa digna, ou eles vão olhar e falar assim, já foi tarde, não vai fazer nenhuma falta. Então, qual é a obra que eu estou apresentando? Mas essa obra, ela é importante aos olhos dos outros. E como você vê os outros? E como você acha que os outros te veem? Essa é um grande tormento na nossa existência. Como nós nos preocupamos com a maneira como o outro nos enxerga. Muitas pessoas vivem para se apresentar aos outros, quando nós deveríamos tentar fazer o melhor para nós. Nós temos um amigo na casa que fala que nós devemos nos amar em primeiro lugar. E sim, o amor por nós mesmos, ama o próximo como a ti mesmo, é uma colocação fantástica. O conhecimento da verdade é que nós precisamos realmente estar nessa busca. A opinião do outro, a opinião dos outros, ela é importante, sim, mas nós não devemos nos prender nela. Nós devemos analisar, avaliar, descartar o que não nos serve e usar o que de melhor é possível. Porque muitas vezes, se muitos falam a mesma coisa, eles podem estar com a razão. O Sérgio é egoísta, o Sérgio é arrogante, o Sérgio é prepotente, o Sérgio é... Se eu estou ouvindo várias colocações de várias pessoas, então convém eu parar um pouquinho e pensar, será que tem um fundo de verdade? É real? E buscar uma mudança. Eu preciso dessa mudança. Então, a palavra do outro é importante se eu souber fazer uso dela. Mas o que eu estou fazendo para os irmãos que vêm à minha casa, que vêm à nossa casa, que vêm à casa do Cristo? Eu estou fazendo com a finalidade de ter um reconhecimento delas? Quantos desses irmãos eu já encontrei na rua que passaram e nem olharam para mim? É como se eles não tivessem me visto, e eu duvido que não tenham me visto, mas eu não estou esperando que ela me reconheça e venha, oi Sérgio, que bom te encontrar, que bom que você me... Não, eu não preciso que ele faça isso, eu preciso que ele viva. E é isso que nós precisamos fazer. Não espere que o outro venha te agradecer por algo que você fez. Porque se você não esperar, você não terá desilusão. Você não terá decepção. Não se desiludirá com os outros, as decepções não virão, então você estará mais tranquilo. Nós deveríamos nos bastar perante a vida, perante aquilo que nos é apresentado pela misericórdia de Deus. Falando e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Eu coloco e classifico que a verdade que vai me libertar é a verdade que eu devo buscar e a verdade sobre mim mesmo. Conhecereis a verdade, eu preciso me conhecer, eu preciso sentir, eu preciso saber quem sou eu. Se vocês, se nós, agora eu dirijo a vocês, para que vocês pensem, se vocês fizerem essa pergunta para vocês, intimamente, quem sou eu? Qual é a resposta que você vai ter? Você se conhece? Você sabe seus pontos fracos? Você sabe os seus defeitos? As suas qualidades, os seus pontos fortes? Se você disser, eu me conheço, eu sei tudo isso, então você já deu um grande passo para este processo de amadurecimento e de espiritualização.
Você está na minha frente. Um passo a mais. Porque eu ainda não me conheço. Estou tentando, mas não me conheço. Às vezes, eu me irrito por coisas desnecessárias. Hoje eu queria jogar a tecnologia na parede, porque não queria funcionar como eu queria. Sem falar, quando alguém corta a minha frente no trânsito, eu tenho vontade de descer e bater nele. Aí eu falo, nossa, eu já estou pacificado. Não, eu não estou. Eu não me conheço como eu deveria. Houve uma melhora? Admito que houve. Mas é a melhora que eu preciso? Ainda não. Ainda não é. Então eu preciso ter esse conhecimento sobre mim mesmo. Aí eu movimento a minha fé. Movimentando a fé é confiar e acreditar em Jesus. Acreditar nos ensinamentos que o Cristo trouxe. Porque esses ensinamentos é uma diretriz a qual eu posso confiar e eu posso me conduzir por ela, por esses ensinamentos. Mas eu não posso distorcê-lo. Como que eu não vou distorcer os ensinamentos do Cristo? Colocando sobre uma visão que a doutrina espírita nos apresenta. Quem é Deus? O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas. Aí vem uma colocação mais à frente. Atributos da divindade. Deus, infinito amor, infinita misericórdia, infinita sabedoria, infinita, tanto infinito, e a gente fica falando assim, poxa vida, o que é infinito? Você busca no dicionário, tá, o que não tem fim. Infinito. É o que tem lá. Mas nós não fazemos nem ideia do que é infinito. Aí você pega os ensinamentos do Cristo e coloca nos conceitos de Deus. Deus pediu que você tirasse a vida de alguém? Não. Só Deus dá a vida e só Deus pode tirar. Deus ama a todos indistintamente? Sim. Então Ele não vai escolher a uns e deixar os outros. Deus é tudo isso. É tudo, é tudo. É a nossa vida, é a nossa história. É o nosso Criador. Então Ele quer, Ele espera o melhor para nós. E cada um precisa buscar essa verdade dentro de si mesmo. Porque não adianta eu buscar a verdade dos outros. Eu tenho que encontrar a minha verdade. E a minha verdade tem que estar em consonância com o Cristo e com aquilo que eu tenho como visão de Deus. Eu tenho fé em Deus que Ele vai pagar. Mas peraí, Deus vai cobrar alguma coisa dele? Deus é um Pai de infinita misericórdia. Não vai cobrar. Deus é justo. Se Ele é justo, então eu não preciso pedir que Ele puna ninguém. Ele não vai fazer isso porque eu estou pedindo. Então a visão é que está distorcida. Para nós encerrarmos, faça assim mesmo, Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você no final.
das contas, veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Então, como eu procurei dizer a vocês, a minha maneira, o meu modo de entender, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é essa visão. Eu disse que eu ia tentar fazer as colocações pautadas em mim. E é o que eu procurei fazer e é o que eu estou tentando fazer. Eu acredito que a verdade que eu devo buscar, refrisando, são as verdades que vão fazer com que as mudanças se instalem em mim. Então eu preciso ser mais brando, mais compassivo, preciso ser mais gentil, preciso ser mais humano, mais benevolente, preciso ser mais paciente. E não é paciente no sentido de estar doente, é paciente no sentido de ouvir as pessoas, entender as pessoas e aceitá-las como elas são. A necessidade de ser melhor me leva à busca de ser uma criatura melhor, para que no amanhã eu realmente possa representar o Jesus, o Cristo, a qual eu tento fazer como modelo de vida, modelo a ser seguido. Os ensinamentos da doutrina espírita são a base. Foi onde eu me encontrei, foi onde eu agradeço aos irmãos que a ela me trouxeram. Mas eu sei que não é a doutrina espírita que me salva. A doutrina espírita é um dos muitos caminhos a qual Jesus, a qual Deus nos apresentou. As religiões são caminhos que Deus nos apresenta, para que nós possamos chegar até Ele. E não tem uma criatura aqui na Terra que possa dizer: eu não sei, não conheço, não entendo nada sobre Deus. Porque religiões não faltam. Caminhos para chegar a Ele tem muitos. Nós só precisamos mostrar um pouco mais de boa vontade. Como você quer ser recebido quando chegar no plano espiritual, quando você se apresentar a Deus? É a pergunta que eu estou fazendo. Quando nós chegarmos lá, como eu espero me encontrar? Como eu espero ser avaliado? A avaliação será feita pela minha consciência. E é a minha consciência que vai determinar para onde eu estarei indo. Espero que eu esteja em lugar onde cada um de vocês possam estar comigo. E se vocês chegarem lá, na minha frente, e eu não estiver bem, ou mesmo que chegarem depois de mim, por misericórdia, me procurem. Peça a Deus, peça a Jesus, peça a espiritualidade amiga. Olha, eu quero encontrar o amigo Sérgio. Ah, ele não está bem, ele está numa região no umbral. Então, eu vou começar a orar por ele e vou tentar buscá-lo para cá. Tá? É o que eu espero de cada um de vocês. E eu prometo que se eu tiver um pouquinho de merecimento lá, e se eu chegar lá e não os encontrar, eu farei o mesmo pedido a Jesus e a providência divina. Tá? Agradeço pela atenção de todos. Que a paz do Sublime Mestre Jesus continue nos envolvendo agora e sempre. Levem essas palavras para casa, abracem seus irmãos, seus familiares, que a luz do Mestre Jesus estará com todos. Certo. A casa agradece pela sua explicação. E a gente, nós, né? Todos nós. Vamos tentar conhecer um pouquinho, porque eu penso assim, a gente planta aqui, colhe aqui. E eu acho que a plantação que nós plantamos aqui, a gente vai colher lá também. Então vamos plantar amor, caridade, paciência, né? E a gente vamos procurar nos conhecer. Eu estou tentando. Se não for nessa encarnação, Sérgio, talvez na outra, porque é difícil a gente conhecer a gente mesmo, é muito difícil. É muito difícil. É complicado. Às vezes a gente observa, a gente pensa que conhece, mas a gente não conhece não. Então, usando as palavras do Sérgio, vamos tentar conhecer um pouquinho mais a gente, para, como diz o Sérgio, já que nós chegar lá, nós passamos, ó, eu fiz umas coisinhas lá, sabe que dá pra me ficar aqui? Então, a gente, né?
Agradecemos mais uma vez, Sérgio, pelas suas sábias palavras. Deus e a Nossa Senhora continue te amparando e te protegendo, você e toda a sua família. E com a oração de Nossa Mãe Maria, vamos dar encerramento a esta parte e depois a gente continuará em preces e orações para o pessoal que for atendido nas salas de paz, encontra toda essa energia, está aqui uma energia muito boa, a presença da nossa mãe, todos em silêncio, aguardando ser chamados. Com a oração da nossa mãe, demos encerrado esta parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Que assim seja.